Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Quando você nasce de novo, você está em Cristo. Amém? Assim para você não existe condenação. E Deus não pode condenar o seu próprio Filho. Deus fez assim para que você estivesse em Cristo. My righteousness, my holiness, Emmanuel, living in me, merciful King, to you I sing, matchless in worth, you're awesome in deeds. You alone I praise, the Lamb upon the throne. You alone I praise, and make your glory known. You alone I praise, the keeper of my heart. You alone I praise, Jesus, lover of my soul. Oh, we sing it to you, Lord. You alone I praise, the Lamb upon the throne. You alone I praise, and make your glory known. You alone I praise, the keeper of my heart. You alone I praise, Jesus, lover of my soul. Hoje com o pastor Joseph Prince. Vire-se para pelo menos 3 pessoas e diga assim: eu estou muito abençoado para estar estressado. Vire para outra pessoa e diga: alguma coisa boa e poderosa vai acontecer com você. Quando as pessoas são realmente impactadas pelo Evangelho da Graça, fica evidente no rosto deles quando eles testemunham. Suas faces literalmente brilham. Não tem nada a ver com a beleza física, seja você homem ou mulher. Não tem a ver com a boa aparência. Literalmente a face deles brilha e você até esquece como eles são no natural. Existem pessoas que amam servir o Senhor aos domingos. É isso que a graça faz. Pessoas que não entendem a graça pensam que é uma licença para pecar. Dizem que é uma licença para pecar. Mas 1 Coríntios 15 não diz que a graça é a força do pecado. Diz que a lei é a força do pecado. E esse ministério que Deus me deu, o foco principal, o assunto de destaque, e todo homem e mulher de Deus que Deus levanta tem um assunto principal. Ok? Posso ter um amém? E alguns de nós somos especialistas em profecia, outros em cura. Eu fui chamado para pregar a graça. E eu me alegro porque a graça não é um ensinamento, a graça é o Evangelho. Existem pessoas que agradecem pelo sustento do seu ministério e dizem: nós estamos pregando, e ao levantar recursos para o ministério deles, e dizem: vocês nos ajudam a pregar o Evangelho. Mas eles estão de fato pregando o Evangelho? Quando se fala de recursos para a pregação do Evangelho, o Evangelho está sendo pregado? O que é o Evangelho? O Evangelho não é a lei, mas o Evangelho é a graça de Deus. Posso ter um amém, igreja? Começamos uma série sobre os perigos de pensar que precisamos da lei e da graça. E começamos em Romanos 7. Romanos 7 fala a respeito de 2 maridos. E começa falando de 2 maridos. E Romanos diz que todos nós, especialmente os judeus, somos casados com o Senhor Lei, o primeiro marido.
Mas o senhor lei não pode produzir filhos, não pode gerar filhos, por quê? Não porque ele é impotente, mas porque ele é perfeito e nós somos estéreis. Portanto, nessa união não existe fruto. Na verdade, diz, eu vou citar Romanos 7, diz, quando estamos na carne, quando estamos na lei, nós vemos aqui um sinônimo. Estar na carne é estar na lei, em Romanos 7. Quando estamos na carne, as paixões que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto ou gerarem filhos para a morte. O resultado da união entre o homem pecador e a lei é a morte. Então diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para o primeiro marido, mortos para a lei, mortos para o primeiro, para que vocês possam casar com outro, com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Assim, essa ideia de que estamos mortos para a lei, para que possamos fazer o que queremos, não existe. Nós somos mortos para um marido porque estamos vivendo para aquele que entregou sua vida por nós. Estamos vivendo para a sua glória. Estamos vivendo para a honra do seu nome. Amém? Estamos casados com ele e o resultado, sem esforço, a Bíblia diz que somos casados com outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Quando somos casados com o Senhor Lei, Ele exige, não existe nada errado com Ele. Ele é santo, mas não faz você santo. Ele é justo e perfeito, mas não faz você perfeito. Você lembra da última vez que eu compartilhei? E eu usei como ilustração um copo com água. Digamos que você tem sujeira, muita sujeira, dentro dessa água. Depois de um tempo, a sujeira desce para o fundo do copo. Mas a sujeira continua na água. Você e eu, nós temos sujeira em nós. A Bíblia diz que na nossa carne não habita nada bom. Você não é carne, assim como você, tendo uma farpa, não se torna madeira. Você tem uma farpa, mas não é de madeira. Pode parecer de madeira, mas você não é madeira. Você tem um pedaço de madeira, uma farpa na sua pele. Quando o homem pecou, todos os que nascem têm pecado na sua carne. Mas você não é a carne, diz a Bíblia. Do mesmo jeito que aquela sujeira se acomodou na água. A lei é como uma colher de prata. Ela é brilhante, ela é linda, ela é santa, ela é justa, ela é limpa, não existe nada errado com a lei. Mas quando você coloca a lei dentro daquele copo de água e começa a mexer, faz com que a sujeira suba. É por essa razão que Deus deu a lei. Deus deu a lei para o homem, para que o homem soubesse que ele é pecador. Para que o pecado no homem se tornasse transgressão. Sem a lei, não pense que a lei produz o pecado. Não, o pecado está no homem. Você me escuta? O pecado faz com que a lei se torne transgressão. Por exemplo, você ama dirigir em velocidade. Talvez no seu país o limite de velocidade seja 80 quilômetros. Se você viaja para um país estrangeiro, talvez você esteja dirigindo 80 quilômetros por hora, mas naquele país, naquela parte do mundo, naquela rua, naquela estrada, você deveria andar 40 quilômetros por hora, mas você dirige a 80 quilômetros. O que é isso? Isso é uma transgressão. É uma transgressão porque existe uma lei. Você me escuta? Amém? Mas o pecado estava em você. Você já tinha o hábito de correr. É chamado o demônio da velocidade. Amém? Tem muitas coisas que devemos analisar com cuidado porque o pecado está em nós. Assim, não é a colher que produz a sujeira. Nunca diga que a lei é pecaminosa. Ela não é. E é isso que Paulo argumenta em Romanos 7. Ele diz, no momento que você coloca a colher, é só encostar a colher que você vê os sedimentos subirem. Imagina quando você mexe. Quando você começa a mexer, pregar a lei, pregar a lei, pregar a lei, o que acontece? Toda a sujeira sobe. Amém? Agora você vê o pecado das pessoas, mas a verdade é que já estava lá. Vocês me entendem? Você pode entender isso? Assim, como eu disse antes, nesse auditório aqui temos muitas portas. Digamos que você é o único aqui dentro e você olha para todas as portas, todas as saídas, você vê uma que diz privado, não entre, não bisbilhote. E você é o único aqui. Depois de um tempo você vai ser atraído a olhar atrás daquela porta. O
problema não é a placa na porta. O problema está dentro de nós. A falha, caro Brutus, não está nas estrelas. Está dentro de nós. Assim, o problema do pecado está dentro de nós. Você entende? Por isso, como crentes, Deus nos deu o Espírito para nos guiar. Por isso diz que quando morremos para o Senhor lei, você está morto. Não venha me dizer, pastor, essa lei que o senhor está falando que estamos mortos é a lei cerimonial. Deus não vê a lei cerimonial, os 10 mandamentos, a lei moral como coisas separadas. É o total. E a Bíblia diz que se você não submete a toda a lei. Se submete a toda. Assim, para provar que não é a lei cerimonial, mas os 10 mandamentos, a lei moral, no contexto de Romanos 7, Paulo diz, eu não conheceria a concupiscência. Concupiscência é querer muito aquilo que não pertence a você. O carro de alguém, a casa de alguém, a esposa de alguém, o marido de alguém. Isso é concupiscência. Isso dizia o apóstolo Paulo quando falou que não conheceria a concupiscência se a lei não tivesse dito. Não cobiçarás ou desejarás, como diz outra versão. Assim, o último dos mandamentos, o 10º mandamento pegou o Paulo. O último o pegou, o alcançou. O fato é esse, ele sempre teve esse problema, o problema da concupiscência, mas quando a lei chegou, evidenciou. Certamente esse é o 10º mandamento. Com certeza esse é o 10º, o último dos 10 mandamentos. Portanto, não se refere em estar morto para a lei cerimonial, mas estar morto para a lei moral. Portanto, produz licenciosidade? Não. Nós estamos mortos para o Senhor lei, não estamos mais sob a lei, estamos livres da lei. Todos esses termos são bíblicos. Para que possamos nos casar com Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, o Cristo ressurreto, para que demos frutos para Deus. O incrível é que quando as pessoas não estão sob a lei, elas produzem fruto. E o fruto é maior do que a lei moral. Você me entende? Tendo dito isso, Romanos 8, vamos para Romanos 8 agora. Me acompanham até aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou usar a Nova Versão Internacional. Outras versões têm essa parte adicional, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas os grandes teólogos dizem que essa parte adicional, que não andam segundo a carne, faz nossa não condenação contingente ao nosso andar, não está presente nos melhores originais ou manuscritos. Ok? Em outras palavras, isso foi adicionado mais tarde. Alguém não conseguiu aceitar a verdade de que não somos condenados simplesmente pelas virtudes de estarmos em Cristo? Quando você nasce de novo, você está em Cristo. Amém? Assim, para você não existe condenação. E Deus não pode condenar o seu próprio Filho. Deus fez assim para que você estivesse em Cristo. A realidade de eu e você estarmos em Cristo aconteceu na cruz. A Bíblia diz que fomos crucificados com Cristo. E quando Ele ressuscitou dentre os mortos, no poder da ressurreição, você ressuscitou com Ele. Quando Ele se assentou, você se assentou com Ele. Posso ter um amém? Por isso a Bíblia diz que por você estar nele, Deus não pode condenar você porque Ele não pode condenar o seu próprio Filho. Ele já o condenou na cruz, tudo foi feito, e Ele condenou Jesus na cruz não por Ele ter cometido qualquer pecado. Ele condenou o seu Filho pelos pecados que o seu Filho levava, que eram seus pecados e os meus pecados. Assim, quando Ele bradou, está terminado, terminou todo o juízo. E Ele se levantou dentre os mortos, sem os nossos pecados, sem o juízo de Deus, agora Ele está à destra de Deus. Onde estão os crentes agora? Todos nós estamos no favor de Deus e na presença de Deus. Para sempre. Amém? Assim, quando você pensa em Jesus assentado à destra do Pai, Ele não está lá só por Ele, Ele está lá como se fosse você. Pense comigo no mistério do Deus triuno. Não 3 deuses, 3 pessoas divinas, mas um Deus. Em outras palavras, Cristo, a segunda pessoa da divindade, sempre esteve com Deus. Ele não precisava ter descido e morrido para estar à destra de Deus. Ele sempre esteve com o Pai. Mas a Bíblia diz, porque Jesus pode se assentar à destra de Deus. Diz Hebreus capítulo 1, depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à destra. Quando você pensa em Jesus assentado, Ele não se assentou porque Ele é o Filho do Pai. Isso Ele sempre foi.
Não, a Bíblia diz que ele se assentou em função do trabalho que ele realizou. Se assentou porque concluiu a obra com respeito aos nossos pecados. Por isso você não pode pensar que Cristo está lá como ele mesmo, ele está lá como você. Pense nisso, se Cristo está lá como você, viva a sua vida colocando os seus olhos em Cristo, vendo Cristo à destra do Pai, e quando você o vê lá, veja-se a si mesmo. Essa é a sua posição. Tudo que ele experimenta agora, o favor de Deus, a bênção de Deus, aí está você. E é por isso que nós não precisamos da lei. Estamos mortos para a lei na linguagem das Escrituras. Você está morto para a lei para se casar com Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, morremos para a lei para nos casarmos com o Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Como essa união poderia produzir licenciosidade? Como poderia ser isso? Mas alguns vivem um relacionamento de adultério com a lei, eles dizem que cumprem os 10 mandamentos, mas quando pecam, correm para Jesus, para a purificação. E depois de restaurados, voltam para o Senhor lei e se unem de novo à lei e logo descobrem que o objetivo da lei é expor os pecados. Sendo assim, como vencer os pecados? Como podemos vencer nossos hábitos ruins? Como podemos vencer nossos vícios? Nem tenho como contar o número de testemunhos que chegam, literalmente, igreja, quase todas as semanas. Temos testemunhos que chegam. Testemunhos como este. Eu vou ler um testemunho. E vem de uma mulher de Michigan, Estados Unidos. Eu sou crente desde 1976. Contudo, fui ensinada quanto às condições necessárias para ser santa. E quanto mais tentei cumprir essas condições, mais fracassei. Eu buscava a aprovação das pessoas quando fui rejeitada pelo meu pai e minha mãe, quando fiquei grávida na adolescência. É muito fácil para nós, quando olhamos para essas mulheres, mesmo aqui em Singapura, quando olhamos para mães solteiras e falamos, isso é tão impróprio, isso é tão vergonhoso, e condenamos essas adolescentes. Mas o fato é que quando as pessoas creem errado, elas vivem errado. Ok? Veja essa mulher. Ela buscava aprovação, ela disse. Ela foi rejeitada pelo seu pai. E terminou com uma gravidez indesejada. Deus é compassivo com pessoas assim. Deus enviou seu Filho, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como você vê o mundo? Eu também tentei ganhar a aprovação de Deus, mas sempre também fracassei. Muitas vezes fracassei. Meu casamento acabou em adultério e divórcio. Uma desgraça. Raízes de condenação. Guarde essa expressão. Raízes de condenação tomaram conta da minha vida, apesar da minha sinceridade em buscar mudar de vida. Eu queria ser uma boa esposa e mãe. Eu me sentia como alguém num bote sem um remo, numa corrente muito forte. Eu não sabia que podia descansar na obra concluída por Jesus. Mesmo após a restauração do meu casamento, eu e o meu marido tínhamos raiz de condenação. Eu ensinei na escola dominical, trabalhei com adolescentes e me envolvi no ministério de oração. Pensava que se tentasse mais, implorasse mais, orasse mais tempo e confessasse os meus pecados, aqueles pecados que eu sabia que tinha, Deus mudaria a minha situação. Isso fez minha vida mais complicada, até que cheguei ao ponto de achar que não podia mais continuar. Em 2011, li Destinados a Reinar. Estava tão faminta que devorei o livro e todos os CDs de pregação do pastor Prince. Foram como oxigênio para a minha alma. E pensar que crer errado a respeito da graça de Deus me fez sofrer tantos anos de escravidão. Minha mente ficou livre de mentiras religiosas e eu me senti tão feliz e livre para escutar o Espírito Santo. Você ouviu isso? Quando você fica livre da condenação, você fica livre para ouvir o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Em Romanos 7, a Bíblia diz que agora que somos livres da lei, estando mortos para aquilo que nos prendia, servimos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Diz que agora fomos libertos da lei. Irmãos, vocês foram libertos da lei. Meu marido e eu temos visto Deus, eu gosto dessa parte. Meu marido e eu temos visto o Senhor restaurar nossos corações, nossos relacionamentos, o casamento e nossa vida.
Aprendemos que Deus é maior do que nossas circunstâncias e nossos pecados foram todos pagos. Agora, observe, pessoas que sabem que seus pecados foram perdoados se tornam licenciosas? Essa é a acusação que fazem de que aqueles que creem na graça se tornam indulgentes, se tornam licenciosas, se tornam pecadoras e preguiçosas. Mas veja esse caso. Ela diz: meu marido e eu vimos Deus restaurar nossas vidas, Deus é maior que nossas circunstâncias e nossos pecados foram perdoados e agora conseguimos entender e ver as mentiras do inimigo. Sabemos que Deus é por nós e isso não podemos jamais perder. Amém? Nós participamos diariamente da ceia do Senhor nesses últimos 2 anos. O resultado de ser livres da lei é participar todos os dias da ceia. O que as pessoas dizem é, quando você é livre da lei, você fica com o coração frio. A ceia é se lembrar do Senhor. Todos os dias, por 2 anos, eles se lembravam do Senhor. O casamento foi restaurado, seus corações foram restaurados, seus relacionamentos foram restaurados. O que você tem para oferecer quando se opõe à graça? Onde estão os seus testemunhos? Vocês que se opõem à graça e dizem que isso é extremismo, onde está o testemunho de vocês? Deixe-me ouvir os testemunhos daqueles que foram libertos das drogas. Pessoas cujas vidas foram restauradas, que amam a Jesus de todo o coração. Venham, contem os testemunhos daqueles que ouviram os ensinamentos de vocês, seguiram esses ensinamentos e foram livres dessa graça extrema e creem na graça equilibrada. Me mostre os testemunhos daqueles que acreditam na graça equilibrada. Vejam, igreja, não deixe que o inimigo encubra os seus olhos. Não interessa quem são os teólogos deles. Para cada teólogo que eles apresentarem, eu posso apresentar 5 teólogos que acreditam como eu. Eu posso apresentar muitos outros, como W.E. Vine ou Kenneth Wuest e outros teólogos que afirmaram que não estamos mais sob a lei. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que nós estamos mortos para a lei. Amém. W.E. Vine, expositor no grego. O seu livro é considerado o livro principal do estudo do grego. Ele disse, não estamos mais sob a lei, estamos mortos para a lei. Se depender do grego, terminamos todo o nosso relacionamento com a lei. Ainda não terminei. Temos participado diariamente da ceia do Senhor já por 2 anos. Isso muda a forma como enfrentamos o nosso dia. Sabendo que não merecemos a graça de Deus me faz amar cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Assim, ser livre da lei, ser livre da condenação, o torna licencioso? E essa mulher diz que a cada dia se apaixona mais por Jesus. Esse é o resultado. O que você tem a apresentar? Você que se opõe à graça, o que você apresenta por ter sido liberto da graça extrema? Da graça radical. Apresente o seu lado. Mostre seus testemunhos e eles têm que ser regulares. Não pode ser o testemunho de um parente seu. Não pode ser da esposa. Amém? Ah, mas tem pregadores da graça que são muito arrogantes, vivem condenando as pessoas e chamando-as de legalistas. Eu concordo que tem pessoas que pregam a graça e não são graciosas. Certo, mas do seu lado, existem muitos que se opõem à graça e também são muito orgulhosos. Você entende? Você precisa seguir a Bíblia. Eu acabei de citar Romanos capítulo 7 e muitos outros versículos. Eu sempre tento respeitar o contexto, não é questão de o que esse teólogo diz, o que aquele diz. Eu já disse que para cada teólogo que você me apresentar, eu apresento 5. Para cada 5, eu apresento 10 do meu lado. Portanto, não vamos seguir isso. Deus nunca nos mandou buscar teólogos, mas a sua palavra. Vocês me acompanham? E ela termina dizendo que se apaixonou mais pelo Senhor. Obrigado, pastor, por compartilhar a revelação. Igreja, esse é o Evangelho de Jesus Cristo e está transformando vidas. Você lembra de Jesus, quando trouxeram aquela mulher pega em adultério, flagrada no ato do adultério, e ela foi flagrada por teólogos, pessoas que conheciam a Bíblia. Amém? Ela foi arrastada e lançada diante do Senhor Jesus, mas o homem não foi trazido. No adultério tem que ter um homem. Eu acho.
Então, eu imagino que era um fariseu. Não trouxeram um dos seus. E arrastaram e a lançaram diante do Senhor, e Jesus estava ensinando ali no templo, e eles disseram, Senhor, nós devemos apedrejá-la. Moisés diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? Se eles quisessem apedrejá-la, já teriam feito. Não estavam interessados na mulher, nem interessados na justiça moral de Deus. Eles queriam experimentar Jesus. Eles queriam ouvir o Senhor dizer, não apedrejem. E eles diriam, quebrou a lei de Moisés. E se dissessem, apedrejem-na, então todos aqueles que o seguiam, todos os que ouviram os seus ensinamentos estariam muito confusos. Pensaram que tinham um encurralado. Você conhece a história? Ele abaixando-se escreveu na terra. E esse registro é o único registro do Senhor Jesus escrevendo nos evangelhos. E muitos anos atrás, eu imaginei do mesmo jeito que estava retratado no filme Paixão de Cristo. Ele fazendo risco na terra. No filme eu não consegui perceber o que o ator escreveu. Parecia um S, mas Jesus escreveu. Quando a Bíblia diz que ele escreveu, ele escreveu. Ele não estava rabiscando. A Bíblia diz que ele escreveu. E o que ele escreveu? Eu estive em Israel alguns anos atrás e fui para a região onde estava o templo. É claro que o templo não está mais lá, não ficou pedra sobre pedra, mas lá percebemos que a região onde estava o templo é formada de pedras de cobalto. Na verdade, naquela região do templo, o solo é composto ainda por pedras. É ali que muitos rabinos ensinavam. Dessa forma, quando Jesus escreveu no solo, ele escreveu na pedra. Seu dedo escrevendo na pedra, o que ele estava dizendo, eu sou aquele que deu a lei. Vocês são aqueles que ensinam a lei, eu sou o que deu a lei. Ele se levantou e disse para eles assim, vocês que se orgulham de serem os guardiães da lei, aqui está a lei. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles não podiam dizer que ele não mandou apedrejá-la, eles não podiam dizer que ele não guardou a lei de Moisés, ele guardou, mas só o que era qualificado, sem pecados, podia atirar pedras. Lá havia um, sem pecados, ele mesmo, e ele não jogou pedras. Um a um eles saíram, ficando o Senhor. Eu gosto de dizer assim, se eles pudessem, eles a apedrejariam, mas eles não podiam. Ele poderia apedrejá-la se ele quisesse, mas ele não quis. Essa é a beleza do Senhor. No próximo programa, a graça é definida como sem obras, favor imerecido. Quando você entende isso, você recebe o favor de Deus por você, então e somente então você vai ter poder para produzir boas obras. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.